Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você nesse momento para pegar a sua Bíblia, pegar também um caderno para você fazer as suas anotações. Eu estou aqui com o meu, que vai me guiar durante esse estudo. Nesse mês de dezembro nós estamos juntos meditando no livro de João. E hoje nós vamos meditar em João capítulo 4, parte 2. Então hoje nós vamos meditar a partir do versículo 43, João 4, a partir do versículo 43 nós vamos meditar hoje. Se você, por algum motivo, não está acompanhando desde o início, eu recomendo que você volte lá desde João 1, para você compreender o contexto do livro de João e ir se aprofundando até chegar aqui no capítulo 4. Eu creio que Deus vai falar com você nessa manhã, com João 4, mas se você puder, veja também João 1, João 2, João 3, tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Tem alguém aqui que está acompanhando desde o início, desde João 1? Tem alguém que está acompanhando? Só para eu saber. Bom dia, Cris, Deus te abençoe. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Tereza. Obrigada, minha irmã. E é meu mesmo, Hoje em dia o pessoal compra cabelo, esse aqui é meu mesmo. Glória a Deus, Deus que me deu. A Cris está desde o início acompanhando o João, tem sido bênção para vocês. Tereza também está desde o início. Mari, bom dia, Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui, sensíveis, à voz do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe cada uma de forma única e especial. A Leidiane de Goiânia está acompanhando desde o início. A Cris disse que às vezes não consegue ao vivo, mas volta para assistir depois. Glória a Deus. Bom dia, Solange, amiga de Jesus, maravilhosa. Por onde você anda, Solange? Tá em BH? Tá em casa? Glória a Deus. A Patrícia diz que está recebendo muitas bênçãos. Que lindo, minha irmã, que lindo. Deus seja louvado. Então vamos orar e consagrar o nosso estudo de hoje ao Senhor, esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade junto com o nosso Deus. Vamos orar e pedir para que Ele nos direcione nessa manhã, em nome de Jesus. Pai querido, como é bom estar na Tua presença nessa manhã. Obrigada, Senhor. Meu coração se enche, Senhor, de gratidão por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada uma das Tuas filhas, Senhor, que aqui chegaram. E porque eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para cada uma delas, ó Pai. Eu peço que o Senhor visite, Senhor, agora cada lar e derrame, Senhor, da Tua paz. Nos ajude, Senhor, a nos esvaziarmos de nós mesmos, das nossas preocupações, dos nossos medos, angústias. E que nesse momento nós venhamos ser, Senhor, simplesmente filhas, sentadas à mesa com o Pai, para recebermos de Ti, Senhor, uma porção dos céus para as nossas vidas. O alimento para nossa alma que só o Senhor pode nos entregar. Pai, nós nos posicionamos diante de Ti com um coração humilde, grato e sedento pela Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Pai. Nós consagramos a Ti esse encontro e Te pedimos, Senhor, a Tua direção para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Então sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos meditar em João 4, a partir do versículo 43. A gente vai meditar na parte 2. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar, a Bíblia que eu estou utilizando é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com uma compreensão mais acessível. Talvez você vai perceber uma diferença aí. Depois, se você quiser o link também dessa Bíblia, me chama no direct que eu te envio. Por aqui eu não consigo enviar, mas no direct eu envio. Tem várias amigas de Jesus aqui que já tem a sua Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. E tem sido uma bênção porque ela desperta, aquela vontade de mergulhar mais fundo na palavra de Deus, porque ela traz uma compreensão mais eficaz. Então vamos lá meditar. João 4:43 diz assim: Depois de 2 dias, ele partiu para Galileia, pois como Jesus costumava dizer, um profeta é honrado em toda parte, menos em sua própria terra. Uau! O que Jesus está dizendo aqui no versículo 44, Olha que coisa poderosa. Veja como é a graça do Senhor por nós. Veja como é a graça do Senhor por nós. Ele está atrás de quem não quer Ele. Então ele estava indo para um lugar onde ele não era honrado, onde ele não era bem recebido.
Então nós podemos nos perguntar, que graça é essa, né? Que graça é essa do nosso Deus, do nosso Pai, que vai atrás daqueles que não o honram, que não o querem, que ainda não o conhecem verdadeiramente. Então ele diz aqui, né? Um profeta é honrado em toda parte, menos em sua própria terra. Então por isso que a gente também tem que guardar o nosso coração, né? De semear as sementes e não ficar ali conferindo, será que aquela semente já germinou, já está dando frutos? Porque quem completa a obra é o Espírito Santo de Deus. Então que a gente venha semear sementes, mas que a nossa expectativa esteja sempre no Senhor, porque é Ele quem faz. E muitas vezes a gente quer insistir com alguém, né, de trazer ela para Jesus, de falar para ela da palavra, de contar um pouquinho do que a gente já está experimentando. Mas em outra ocasião aqui a gente conversou, né, não tem como explicar a sua dança para quem não está ouvindo a música ainda. Então não tem como explicar. Não sei se você já viu alguém dançando sem música, é estranho. Mas aquela pessoa provavelmente estava ouvindo uma música, para ela fazer sentido, mas para quem está olhando de fora é muito estranho. Então aguarde o tempo, né, do Senhor, porque eu creio que há uma promessa sobre mim, sobre você, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu tomo posse dessa palavra e libero ela sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Então veja, Jesus, no versículo 45, ele diz, mas quando chegou a Galileia, os galileus receberam Jesus de braços abertos, porque tinham estado em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa e viram tudo o que ele fizera. Então veja, no versículo 43, 44, ele está dizendo, né, que um profeta ele é honrado em toda parte, menos em sua própria terra. Só que quando ele chega a Galileia, todo mundo recebe ele de braços abertos. Parece que tem uma contradição ali, mas não. Parece o contrário, né? Parece que os galileus estavam crendo nele, mas não. Eles estavam recebendo Jesus com os braços abertos, porque eles tinham visto os milagres de Jesus. Uau! Veja que aqui no versículo 45 tem um porquê. Se você puder, grife esse porquê aí no versículo 45. Olha só. Quando Jesus chegou a Galileia, os galileus receberam Jesus de braços abertos. E por quê? Porque tinham estado em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa e viram tudo o que ele fizeram. Então eles não queriam estar mais perto do Senhor. Não queriam conhecer o reino de Deus. Eles não queriam se arrepender dos seus pecados. Eles queriam usar Jesus. É como se eles dissessem no coração assim, Jesus, fica pertinho. Porque quando o Senhor está pertinho da gente, a gente experimenta os milagres. Então eles estavam interessados nos milagres. Eles queriam usar a Jesus, mas não queriam ter um verdadeiro encontro com Ele. Não criam verdadeiramente nele. E aí, continuando, no versículo 46, diz assim, em sua viagem pela Galileia, Jesus chegou à cidade de Caná, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Então veja, não sei se você já passou por isso, né? De você sabe que em um lugar você não é honrada, você não é bem recebida, mas talvez pelo que você oferece, né, pelo trabalho das suas mãos, as pessoas fingem, né, que querem você ali, mas na verdade elas estão só interessadas naquilo que você oferece. E no momento que você não oferecer aquilo que elas gostariam, elas te rejeitam. E aí, olha o que acontece aqui no versículo 46. Jesus estava caminhando, se aproximou um oficial do governo. E o filho desse oficial do governo estava muito doente. Versículo 47. Quando ele soube que Jesus tinha chegado da Judéia e viajava pela Galileia, esse homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que a essa altura se achava às portas da morte. Então esse homem, ele trabalhava para Antipas, né, que era um rei mau, que inclusive mandou, né, cortar a cabeça de João Batista, decapitar João Batista. E esse oficial, né, do rei,
Ele era um gentil. E aí, olha o que ele andou, né, até Jesus, soube que Jesus estava lá e o filho dele estava doente, ele foi até lá para que Jesus curasse o filho dele. E aí no versículo 48, Jesus disse: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. Uau! Olha como Jesus era direto, né? Era como se Jesus estivesse olhando para eles, pro coração daquele povo, pro coração daquele oficial e dizendo assim: eu sei quem vocês são. Eu sei o que vocês estão querendo aqui. Vocês não estão buscando arrependimento, vocês não estão buscando conhecer mais do reino de Deus, vocês não estão querendo Deus na vida de vocês, vocês querem um milagre. Vocês querem só a obra das minhas mãos. E Jesus estava dizendo: esses homens que querem os milagres estão me desonrando, porque eles não querem a mim, mas sim o benefício que eu posso gerar na vida deles. Então eles não desejam a mim, mas desejam as minhas mãos. Lá em João 2, 22, 25, volta um pouquinho comigo. João 2, do 22 ao 25. A gente tem um reforço disso que está sendo dito aqui, ó. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos se lembraram que ele havia dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Versículo 23, olha, mais uma vez. Por causa dos milagres que Jesus fez em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa, muitos creram em seu nome. Olha isso, por causa dos milagres, muitos creram em seu nome. Versículo 24. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia muito bem. Uau! O que isso quer dizer? É aquela pessoa que busca Jesus quando está precisando e daqui a pouco, ó, sai correndo para o pecado de novo. Vem para perto de Jesus só quando está doendo e depois, não conta comigo, Jesus, para expandir o reino? Não. Para falar do evangelho? Não. Eu preciso do milagre. A hora que eu receber esse milagre, eu tô indo embora. E quantas vezes nós somos essas pessoas duras de coração que só queremos os milagres, mas não queremos uma vida com Jesus, uma vida de prática, de princípios, uma vida de pegar a sua cruz, né, de negar a si mesmo e seguir a Ele. Porque esse é o evangelho. Então Jesus está dizendo aqui, né, vocês, no versículo 48, nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. Então Jesus está dizendo aqui, vocês não querem um encontro com Deus, só quer um milagre. Eu sei porque você está aqui. Uau! E aí o versículo 49 diz: o oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já antes que o meu filho morra. Então, nesse momento aqui, Jesus começa a testar qual que é a medida de fé daquele oficial do rei. Porque tem uma fé para receber milagres e tem uma fé para salvação. Então, qual que é a fé que recebe milagres e também recebe a salvação? A gente vai aprender agora aqui. Eu vou terminar de ler o texto completo e depois a gente volta versículo por versículo para compreender. Então, versículo 49, o oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já antes que o meu filho morra. Então Jesus lhe disse: volte para casa, o seu filho está curado. O homem creu em Jesus e foi para casa. Enquanto ele estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que tudo ia bem. O filho dele estava vivo. Versículo 52. Ele perguntou quando o rapaz havia começado a sentir-se melhor. E eles responderam: ontem à tarde, em torno da 1h, a febre o deixou. Então, Então o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Esse foi o segundo sinal miraculoso de Jesus na Galileia, depois de chegar à Judeia. Então agora nós finalizamos aqui João 4, mas nós vamos meditar nesses versículos anteriores. Qual que é a fé que recebe milagres e salvação? Qual é a fé que recebe milagres e também a salvação? Nós vamos meditar agora. Então, no versículo 46, a fé que recebe milagres e salvação é uma fé baseada na graça de Deus. Não é por merecimento nem meu nem seu.
Veja, esse homem, esse oficial do rei, ele era um gentil. Um homem que trabalhava para Antipas, que mandou decapitar João Batista. Um homem que trabalhava para um homem mau, um homem que não professava fé, né? Então, não era um judeu. Então, a graça de Deus alcança aquele homem, mesmo ele não merecendo, mesmo ele não tendo um histórico interessante que o favorecesse. Então, no versículo 46, em sua viagem pela Galileia, Jesus chegou à cidade de Caná, onde havia transformado água em vinho. E havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Então, qual é a fé que recebe milagres e salvação? Primeiro ponto, uma fé baseada na graça de Deus. Então, busque o que você precisa diante do Senhor, porque você vai receber pela graça e não pelas suas obras e não pelo seu merecimento. Se fosse olhar por merecimento, nenhuma de nós aqui seria digna de receber as bênçãos do Senhor, mas é pela graça dele, pelo amor dele. E aí no versículo 47 diz: quando ele soube que Jesus tinha chegado da Judéia e viajava pela Galileia, esse homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que a essa altura se achava às portas da morte. Então qual que é o segundo ponto da fé que recebe milagre e salvação? Uma fé que impulsiona sacrifícios. Então, esse oficial do rei, ele soube que Jesus tinha chegado àquela região e ele viajou até lá, até a Galileia, para clamar que Jesus curasse o filho dele. E a distância que ele percorreu, eu estava estudando sobre isso, a distância que ele percorreu equivalia a um dia inteiro de viagem. Então, a fé que recebe milagre e salvação, ela é baseada na graça de Deus, ponto 1. Ponto 2, e é uma fé que impulsiona sacrifícios. Isso está registrado no versículo 47. Então, esse oficial do rei caminhou por um dia inteiro para ir encontrar com Jesus, sem nenhuma certeza, né, de que aquilo ia acontecer, mas ele cria que era possível. Então, uma fé que impulsionou ele a fazer sacrifícios. Ponto 3, né, qual que é a outra característica da fé que recebe milagres e salvação? É uma fé que pede milagres não para si mesmo, mas é uma fé que pede milagres para o outro. O que esse oficial do rei pede no versículo 48? Perdão, no versículo 47, ele diz assim: ele pediu para curar o filho dele, que a essa altura se achava às portas da morte. Então ele não estava pedindo uma bênção para si mesmo. Ele andou por um dia até Jesus, uma fé que impulsiona sacrifícios. E o terceiro ponto é uma fé que pede milagres para o outro, não para si. Ele estava ali como intercessor. Ele estava ali: Jesus, cura o meu filho. Uau! Então, olha só essas três características. Qual é a fé que recebe milagres e salvação? Primeiro, uma fé baseada na graça de Deus, não é pelo nosso merecimento, mas é porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, Ele é o amor. Ponto 2, uma fé que impulsiona sacrifícios. Esse oficial do rei caminhou por um dia até chegar a Jesus. E 3, uma fé que pede milagres para o outro. Esse oficial chegou lá, depois de caminhar por um dia, e pediu: Jesus, cura o meu filho. Ele estava ali intercedendo pelo filho, não era algo para ele. Ponto 4, uma fé que requer humildade. Esse oficial, lá no versículo 49, ele diz assim: o oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já antes que meu filho morra. Então esse oficial, ele era um gentil, era um homem muito rico, um homem poderoso no seu tempo, que tinha poder, que tinha autoridade, mas mesmo assim ele estava ali diante de Jesus com humildade. Ele era um gentil, rico e poderoso, mas se posicionou diante do Senhor com humildade. Ah, Senhor, tudo que eu tenho de nada adianta, eu não consigo fazer com que meu filho fique vivo, mas Tu podes, eu creio que Tu podes. Então, mesmo ele sendo rico e poderoso, ele se humilha diante do Senhor e implorava: Senhor, por favor, venha já antes que o meu filho morra. E aí, o quinto ponto, uma fé que insiste e não se ofende, no versículo 49. Então ele pediu a primeira vez, lá no versículo 47,
E aí Jesus, no versículo 48, diz: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. Jesus estava dizendo ali: eu tô vendo o coração de vocês. Vocês estão aqui por conta dos milagres. Vocês estão querendo o trabalho das minhas mãos. Mas vocês não creem verdadeiramente em mim. Vocês não estão aqui buscando ao Senhor. Vocês só querem um milagre. Eu sei porque vocês estão aqui. Mas o quinto ponto da fé que recebe milagres e salvação é uma fé que insiste e não se ofende. Uau! E isso esse oficial do rei fez. No versículo 49, diz: o oficial do rei implorava pela segunda vez: Senhor, por favor, venha já antes que o meu filho morra. Então, o que nós fazemos o que você faz quando Deus não faz o que você quer? Quando a resposta não é no tom que você gostaria. Imagina, você chega lá com seu filho, você caminhou por um dia inteiro diante de Jesus, seu filho tá morrendo, você não sabe se já morreu ou não. E aí chega lá, você pede para Jesus, e Jesus dá uma resposta para você meio atravessada, te testando. E aí ele diz assim: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas. Eu sei que vocês não estão aqui para um verdadeiro encontro com Deus, vocês só estão atrás do milagre. Se eu fizer o milagre, vocês vão sair daqui e nunca mais vão se lembrar, até que tem uma dor novamente. Eu sei porque você está aqui. Mas esse oficial do rei, ele teve uma fé que insistiu e não ficou com o coração ofendido. E talvez muitas de nós nesse momento morderia a isca de Satanás, né? Falou assim: nossa, andei por um dia, vim aqui, meu filho tá morrendo e Jesus diz uma coisa dessa pra mim. Eu vou embora, não tem mais o que fazer. Mas esse oficial, ele insistiu mais uma vez e não se ofendeu. E aí eu gostaria de perguntar pra você: você tem coragem de bater mais uma vez? Você tem coragem de insistir? A sua medida de fé é grande o suficiente para você não se ofender, para você insistir, para você bater mais uma vez? Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Mateus 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim, Mateus 7 e 8. A persistência na oração chama o título da mensagem. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Uau! Essa é uma promessa. Essa é uma promessa para os nossos corações. E o que a gente faz quando a gente está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa? A gente não pode perder o foco. Porque as circunstâncias vão se levantar para dizer que não. Para você duvidar. Mas você precisa persistir. Permanecer, não, eu tenho uma palavra, eu vou permanecer nessa palavra. Até porque na minha visão, não tem outro caminho a não ser você permanecer na palavra, a não ser você crer na verdade que é a palavra de Deus. Você vai se amoldar ao padrão do mundo, você vai se conformar com o mal, você vai viver ofendida, vai viver vitimada, como uma vítima sofredora. Ah, pra mim não nada dá certo, eu pedi uma vez, não adiantou, já pedi duas, não adiantou. Então eu quero perguntar para você: você tem coragem de bater mais uma vez? Você tem fé, uma fé que insiste, não se ofende? Existem processos que a gente precisa passar. Talvez você precisa passar por essa humilhação, por esse humilha-te diante do Senhor, para vencer o seu orgulho, para você verdadeiramente compreender que distante do Senhor você não pode viver. Para você verdadeiramente compreender que você não deve só buscar as bênçãos do Senhor, mas você deve buscar ter uma comunhão, uma intimidade com Ele todos os dias. Talvez seja para você entender que essa dificuldade foi necessária para que você viesse para perto dEle.
Uau! Então veja, essa fé desse oficial do rei não é simplesmente uma fé que recebe milagres, mas também uma fé que vai receber a salvação de Deus. Por quê? Porque quando a gente vai lá para o versículo 52, no versículo 50, né? O oficial implora novamente, né? E no versículo 50, então Jesus lhe disse. Então ele insistiu ali. Ele insistiu, então Jesus disse: volte para casa. Seu filho está curado. E o homem creu em Jesus e foi para casa. E enquanto ele estava a caminho... Uau! Quando vem a palavra, você precisa crer. E enquanto ele estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que tudo ia bem. O filho dele estava vivo. Ele perguntou quando o rapaz havia começado a se sentir melhor. E eles responderam: ontem à tarde, em torno da 1h, a febre o deixou. Então o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Uau! E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Então não foi simplesmente uma fé que recebeu o milagre. Que quando Jesus liberou a cura, ele creu e ele foi. Ele não recebeu só a cura do filho, mas ele recebeu também a salvação de Deus. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Veja, por que nós temos que ter uma fé que insiste e não se ofende? Porque quando o oficial implorou, quando ele insistiu, quando ele não ficou com o coração ofendido, a ofensa é uma isca de Satanás para se fechar. E ao insistir, o oficial do rei recebeu mais do que a cura do filho, porque nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais além do que nós temos pedido ou imaginado. Está lá em Efésios 3:20. Nós servimos a um Deus do infinitamente mais. Então, quando o oficial insistiu, ele recebeu mais do que a cura do filho. Ele recebeu também a salvação para ele e para sua casa, porque ele e a sua casa creram em Jesus. Chegou a cura e chegou a salvação. Então essa é a medida da fé que recebe milagres e também recebe salvação. Então não queira só os milagres de Jesus, queira também a salvação para toda a tua casa, para toda a tua família. Não queira só uma melhoria na sua vida financeira, não queira só uma cura em um diagnóstico, não queira só a melhora no seu casamento, a restauração do seu casamento. Queira a salvação para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para todos os seus familiares. Você e sua casa servirão ao Senhor. Insista, insista. Olha o que está dizendo aqui Mateus 7, 8. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Então eu creio que eu tô aqui hoje, nessa manhã, para te lembrar daquilo que você já pediu ao Senhor, mas que talvez você desistiu. Talvez você ficou com o coração ofendido. Mas é um teste. Você tem coragem para bater mais uma vez? Você tem coragem de insistir? E viver o infinitamente mais do Senhor? Então Deus pode fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou imaginamos. Mas você precisa pedir, você precisa insistir. Você não pode viver vitimada, com o coração ofendido. A Thalita ali já quase insistiu, né? Não te deixarei se não me abençoares. Que nós sejamos assim também. Mantenha o foco na palavra. Firme os seus pés na palavra, não olha para as circunstâncias. Lembra de Pedro? Jesus disse: vem me encontrar, né? Sobre as águas. E Pedro teve fé para sair do barco. Mas a hora que ele olhou para o vento forte, para as ondas revoltas, ele começou a afundar.
Então, mantenha o seu foco na palavra de Deus. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Suporte o processo. Suporte o processo. A palavra de Deus diz que Deus não nos dá provação além da nossa capacidade. Então, clame ao Senhor no dia da adversidade. Insista, bata de novo. Que você vai receber, e não só o que você está pedindo, mas nós servimos a um Deus do infinitamente mais. Você vai receber o milagre que você está buscando e também salvação para toda a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar para que o Senhor continue falando conosco nesse dia, confirmando essa palavra no nosso coração. Essa semana, mais uma vez, eu vou fazer um último treinamento. Mês passado eu fiz um treinamento e agora eu vou continuar, né? É uma certificação internacional em coaching integral sistêmico que eu estou fazendo pela Febracis. E eu vou, a partir de amanhã, né, 17, 18, 19 e 20, estar lá, das 9 da manhã até meia-noite, 2 da manhã. A gente chega, dorme e volta de novo. É bem intenso, um treinamento bem intenso. Então amanhã eu vou fazer com vocês esse encontro às 7 da manhã. Combinado? Quem consegue estar aqui comigo às 7 da manhã pra gente poder meditar em João 5? E nos próximos dias eu não vou garantir pra vocês que eu vou conseguir estar aqui, porque realmente é muito puxado o meu treinamento. Mas eu vou avisando vocês se eu vou conseguir ou não. Mas amanhã, então, o nosso encontro vai ser às 7 da manhã. Alguém consegue estar aqui comigo amanhã às 7 da manhã? E se você não conseguir, também fica salvo. E creio que vai ser bênção pro seu coração, né? Estar ao vivo ou assistir às 7 da manhã. Então amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Vamos orar pra gente agradecer ao Senhor. Não esqueça dessa palavra, firme seu coração nessa palavra. Você e sua família serão salvos para a honra e glória do Senhor. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na tua presença. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos atrair até aqui nessa manhã. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor, desfrutar da tua companhia. Obrigada, Senhor, por se revelar a nós, por ministrar os nossos corações, por nos despertar, Senhor, do engano. Quantas de nós aqui, talvez, nessa manhã, estavam com o coração ofendido, pensando que o Senhor não responde às suas orações. Mas nós precisamos persistir, Pai. Nós precisamos ter uma fé que insiste. Nós precisamos ter uma boa medida de fé, Pai, que não permite que o nosso coração fique ofendido. Não permite, ó Pai, que nosso coração se encha de mágoa. Que nós venhamos, Senhor, ter um bom posicionamento, mesmo quando a resposta inicial não for aquela que nós gostaríamos, Senhor, mas que nós venhamos continuar posicionados na Tua palavra, Pai. Porque Tu és um Deus fiel. Nós somos infiéis, Pai, mas Tu és fiel. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti. Nos capacita, Pai, para permanecermos firmes na Tua palavra. Que não haja sombra de dúvida em nosso coração. Que nós venhamos desenvolver, Senhor, a cada dia uma fé inabalável. Que não importa, Senhor, as circunstâncias, nós estaremos sempre perto de Ti, Senhor. Nós não queremos somente os milagres, Senhor, mas nós queremos ter uma vida de intimidade contigo. É isso que nós buscamos. Ache em nós, Senhor, verdadeiras adoradoras que Te adoram em espírito e também em verdade. Guarda a cada uma de nós nesse dia, Senhor. Protege cada uma, Senhor, suas famílias, seus filhos, seu cônjuge. Que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu amor encha os nossos corações. Se há alguém aqui precisando de cura, ó Pai, que seja liberada essa cura em nome de Jesus. Se há alguém precisando de restauração em seu casamento, que seja liberada essa restauração em nome de Jesus. Se há alguém precisando de libertação, Pai, que seja liberada essa libertação em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te amamos muito. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Que você tenha um dia extraordinário na presença dEle.
Até amanhã, 7 da manhã.